Amigos, mais uma vez lhes damos as boas-vindas ao canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que os recebemos aqui. Meu nome é Cibele Guimarães e sou uma colaboradora da casa. Hoje quem nos falará é Alberto Leitão e o tema é o Cego de Jericó. Alberto é também um colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa. Mas antes de passarmos a palavra a Alberto, vamos fazer a nossa página de harmonização e a nossa prece. A página é do livro de Pastorino, Minutos de Luz, e se intitula Crescimento. Tudo nasce com um caminho traçado pelo próprio Deus. A senda da evolução está aberta a todas as criaturas. A estagnação é a atitude contrária à vontade infinita de Deus. Não queira absolutamente permanecer dentro dos limites que hoje caracterizam sua atuação no mundo. A evolução é lei. Todos nós nascemos sob esse signo. Veja o exemplo do reino vegetal. De simples e pequenina semente surge frondosa árvore. Em nossos corações existem sementes de virtudes e sabedoria, exigindo nosso esforço constante. Você veio ao mundo com uma trajetória estabelecida pela lei soberana do universo, a lei de evolução que desemboca no oceano da perfeita felicidade. Amigos, vamos orar. Mestre amado Jesus, querida Irmã Rosa, ampara-nos neste momento para que possamos nos ligar à espiritualidade superior e assim podermos absorver o máximo, Mestre, das tuas lições que nos serão trazidas à luz da doutrina espírita. Que as tuas bênçãos, querido amigo, possam se espalhar por essa terra inteira, especialmente neste momento de pandemia que tanto precisamos, Mestre, de nos sentirmos acolhidos e fortalecidos, pois temos a certeza, Senhor, de que nada acontece sem a vontade do Pai. Que possamos, Mestre, nos inspirarmos nas tuas palavras para sermos pessoas melhores. E te agradecemos pela tua vinda até a Terra. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre. Passamos então a palavra para o nosso Alberto. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. Registrou o evangelista Marcos, no capítulo 10 do seu Evangelho, versículos 46 até o 52, que Jesus estava saindo de Jericó. Ele, os seus discípulos e uma considerável multidão. E Bartimeu, o filho de Timeu, cego e pedinte, estava sentado à beira do caminho. E ao ouvir falar que era Jesus que estava passando, o Nazareno, Bartimeu começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele parasse, para que ele fizesse silêncio. Ele, porém, tomou ainda de mais forças e gritou ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, esses mesmos homens que o repreenderam, agora batendo nas suas costas, dizendo: anime-se, levanta-te, ele te chama, ergue-te. E Bartimeu, lançando fora o seu manto, em um salto foi até Jesus. E Jesus, então, quando Bartimeu estava à sua frente,
Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? E Bartimeu não teve dúvidas, imediatamente respondeu: Rabone, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente Bartimeu voltou a enxergar e passou a seguir Jesus junto com a multidão. Essa é a passagem que trouxemos para as nossas reflexões do dia de hoje. Conversarmos um pouco sobre a cura deste cego, chamado Bartimeu, o filho de Timeu, uma vez que o prefixo Bar significa filho de. O Bartimeu é o filho de Timeu, como o Bar-Jonas é o filho de Jonas. Então esta cura, que foi narrada pelo evangelista Marcos, no capítulo 10, como falamos, versículos 46 até o 52, também foi narrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 20, versículos 29 a 34, e da mesma forma foi narrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 18 do seu evangelho, versículos 35 até o 43. Ora, vamos procurar compreender que lições nós podemos tirar deste encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Todos os encontros de Jesus, eles modificaram completamente a vida das pessoas. E nós tentaremos trazer esse encontro para o nosso dia, como se fosse o nosso encontro com Jesus, colocando as lentes do simbolismo, buscando a essência espiritual deste encontro. E vamos também, num segundo objetivo, destacarmos a pedagogia do Cristo, a forma como ele lidava com quem ele estava ensinando ou com quem ele estava curando. E ele tinha o comportamento sempre semelhante em todos os encontros que ele travou. Vamos buscar as características desse comportamento, dessa maneira de Jesus lidar, para podermos trazer para os nossos dias e imitá-lo. Essa é a proposta, uma vez que, conforme o Livro dos Espíritos, a questão 625, Jesus é o nosso guia e modelo, então o guia é aquele que vai nos indicar caminhos e o modelo é aquele a quem nós devemos imitar. Então, o proceder de Jesus com as pessoas, e especificamente hoje com Bartimeu, ele deve, na medida do possível, ser imitado por nós. Entendendo um pouco da passagem, observamos que, quando Bartimeu chama Jesus por primeira vez, os homens tentam impedi-lo, porque os homens desprezavam os cegos, eram escórias da sociedade. E Jesus, de forma bastante interessante, Jesus não atende Bartimeu num primeiro momento. Ele continua caminhando. E os homens repreendem Bartimeu. Somente num segundo momento em que Bartimeu não se intimidou, em que Bartimeu não se melindrou por Jesus não ter atendido o seu pedido por primeira vez, foi que Jesus o atendeu. Então aqui já fica algo bastante interessante para nós pensarmos, né? Porque muitas vezes nós queremos alcançar alguma coisa na nossa vida, mas falta-nos a vontade de Bartimeu. Nós, diante dos primeiros obstáculos, desistimos ou nos melindramos com a situação que nos é apresentada. Bartimeu teve a humildade de chamar Jesus por primeira vez e de chamar Jesus por segunda vez, apesar dos homens estarem o recriminando. Porque como pode, diziam os homens, imaginavam os homens, um cego atrapalhar Jesus no caminho? E outro ponto que também podemos destacar é que Jesus conhecia a todos. Jesus olhava para os homens sempre observando a sua essência. Jesus não olhava para o cego Bartimeu. Jesus olhava para o Filho de Deus com todas as potencialidades disponíveis para chegar à condição de pureza,
Sempre Jesus olhou para todos, vendo o Filho de Deus, vendo um irmão querido ou uma irmã querida, que ele, na condição de irmão mais velho, já tendo atingido a condição de pureza, ele poderia ajudar, ele poderia dar a mão. Então vejam quanta coisa a gente pode perceber nesse encontro, né? A vontade de Bartimeu. Bartimeu, ele sabia o que ele queria. Ele não teve nenhuma dúvida. Então, Bartimeu demonstra para nós o que nós precisamos ter, para nós conquistarmos os nossos objetivos, em especial os objetivos da vida espiritual, em especial aquilo que se refere à nossa melhoria íntima, à nossa mudança de sentimentos, o nosso avanço na escala evolutiva. Ora, no Livro dos Espíritos, na questão de número 911, na questão de número 911, os Espíritos falam que muitas vezes nós temos a vontade apenas nos lábios. O que significa isso? Na situação de Bartimeu, se fosse apenas nos lábios, na primeira tentativa ele iria desistir. Mas ele não tinha vontade apenas nos lábios, ele tinha a vontade verdadeira. E ele sabia o que ele ia pedir, porque também muitas vezes nós podemos ter a possibilidade de pedir, mas não sabemos o que pedir, ou pedimos coisas equivocadas, né? Porque nos preocupamos principalmente, primordialmente, com as questões da matéria. E às vezes as questões da matéria podem nos colocar em situações que vão nos prejudicar ainda mais nas questões espirituais. Ora, então é preciso saber o que quer, é preciso ter vontade e saber o que quer. Vontade para conquistar o seu objetivo e delinear de forma clara o objetivo que é importante para as nossas vidas. No caso de Bartimeu, ele na condição de cego, o que não lhe permitia trabalhar, não lhe permitia viver de forma digna, ele era considerado uma escória da sociedade. Ora, ele pediu aquilo que era o mais importante para que ele desse continuidade no seu projeto de vida, que é voltar a ver. Isso significa que Bartimeu não é um cego de nascença. Ele enxergou em algum momento da sua vida e ele está pedindo para voltar a ver, né? E outro ponto que precisamos destacar é que após ele ser curado, ele não vai embora aproveitar agora a vida, já que ele voltou a enxergar. Não. Ele segue Jesus, ele entra no meio da multidão e segue o Cristo. São questões que nós precisamos destacar e buscar esse simbolismo para o nosso dia de hoje, né? Como que isso é importante para nós. Porque nós podemos dizer que Jericó é o mundo. Nós somos hoje o cego Bartimeu e estamos à beira do caminho. E o Cristo está passando por nós. Podemos colocar esta lente do simbolismo para imaginarmos o que nós queremos. Jesus passando. O que nós desejamos, o que nós de fato queremos que ele nos ajude. Então vejam que esse simbolismo nos leva a pensar em muitas coisas. A primeira delas é que os homens que repreenderam Bartimeu existem também nos dias de hoje nas nossas existências, só que não são homens de carne e osso. Os homens que hoje nos repreendem ou nos tiram o foco daquilo que nós precisamos ter são as nossas emoções descontroladas, são as nossas horas vazias, as nossas horas de ociosidade, nos ocupando com futilidade, é a nossa rebeldia em não aceitarmos as dores que são remédio bendito para nos fazer progredir. E não só a rebeldia como a reclamação, como a vitimização, ou com a preocupação excessiva material. Tudo isso nos tira o foco do que nós precisamos conversar com o Cristo. Então, simbolicamente, são os homens que repreenderam Bartimeu para lhe tirar o foco,
mas ele não se intimidou, ele não perdeu o seu foco, ele continuou focado no pedido que ele queria fazer ao Cristo, não se intimidando por esses homens. Então nós precisamos ter atenção, porque, de fato, as nossas oportunidades para caminharmos no processo evolutivo são enormes, mas nós deixamos-nos levar pelas questões que não são indicadas para esse processo evolutivo, que são situações sempre ligadas aos nossos desejos, sempre ligadas às nossas sensações, sempre ligadas ao atendimento daquilo que a matéria nos exige. Não que isso não seja importante, é importante, e tanto é assim que temos o instinto de conservação para atender às questões da matéria, mas é preciso limitar essas questões, não nos deixarmos levar pelo excesso, não deixarmos com que esses instintos se transformem em paixões mais. Então Bartimeu, ele sabia o que queria e ele não se intimidou. E Jesus, que só o atende por segunda chamada, demonstra aí mais um ponto para nós conversarmos, porque Jesus testa a perseverança de Bartimeu. Testa se ele vai se melindrar ou se ele vai se humildar e ter a coragem de ainda falar mais alto como ele falou. Então, muitas vezes nós somos testados na nossa perseverança. Muitas vezes aquilo que nós desejamos não vem num primeiro momento, até porque somos nós que vamos conquistar. Jesus, os bons espíritos, vão nos dar boas ideias, vão nos inspirar em caminhos, mas as conquistas serão nossas, nada vem de graça, nada cai do céu. Por isso que o Cristo disse: ajuda-te que o céu te ajudará. Então a ajuda do céu, ela vem através de inspiração, ela vem através de bons pensamentos, ela vem através de sugestões para que nós possamos encontrar solução para as nossas dificuldades. Então é importante que a gente perceba que a perseverança precisa ser trabalhada nesse nosso caminhar evolutivo, né? A vontade precisa ser perseverante. A vontade de Bartimeu, ela foi perseverante. E vejam que lição muito importante que Jesus também nos dá quando ele trata Bartimeu com igualdade. Como falamos, Jesus não olhava para o cego ou para as pessoas com as suas mais variadas dificuldades. Ele olhava sempre para o potencial, para o ser humano que tinha a capacidade de se recuperar das dificuldades, das imperfeições. Então ele olha para Bartimeu como ele olhava para todos os sofredores. E essa é uma lição importante para as nossas vidas, porque muitas vezes nas nossas relações nós olhamos para aquele que é o diferente, aquele que não segue os padrões que nós instituímos como sendo os padrões adequados, nós olhamos de uma forma preconceituosa. Jesus sempre trabalhou de forma inclusiva, ele sempre incluía, porque ele sabia, né, e sabe que todos nós somos iguais, que todos nós somos filhos de Deus, criados da mesma forma, na simplicidade e ignorância, e tendo um destino final, que é chegar à perfeição. Então, Jesus, por saber disso, ele tratava todos igualmente. Ele não diferenciava pelas atitudes momentâneas. E muitas vezes nós diferenciamos por ignorância nossa, por desconhecermos as leis de Deus, por desconhecermos as possibilidades que Deus nos apresenta. Então nós acabamos fazendo um tratamento diferenciado entre as pessoas com as quais nós lidamos, fugindo completamente do nosso modelo. Se o nosso modelo é o Cristo, Jesus sempre estava incluindo todos. Não importava que situação a pessoa se encontrasse. Então, é a política da inclusão, a política do Cristo, e é esta que nós precisamos imitar para podermos termos sucesso
nas nossas relações sociais. Ora, Bartimeu pediu para ser curado da cegueira. E nós, simbolicamente, precisamos também ser curados da nossa cegueira espiritual. Então, precisamos atentar para este fato, para esta prioridade na nossa vida, em que nós vamos colocar o foco nas questões do comportamento, nas questões do sentimento, para que possamos, assim, progredir moralmente, também progredir intelectualmente, pois precisamos avançar nas duas asas, como disse Emmanuel. Mas a cura de Bartimeu foi uma cura física, que se deu em minutos, em 1 minuto ou 2, ou no máximo 3. Mas quando falamos da cura espiritual, nós estamos falando de muitas existências, porque esse é o objetivo da nossa encarnação, chegarmos à perfeição. Então, curar desta cegueira espiritual, isso demanda tempo, isso demanda vontade, isso demanda perseverança de nossa parte. Vamos pensar um pouco agora no segundo ponto que traçamos como objetivo, que é vermos como é que Jesus lidava com o outro. Qual era a sua pedagogia, podemos assim dizer. Jesus, ao ter o cego Bartimeu à sua frente, lhe pergunta: que queres que te faça? Uma pergunta que pode parecer óbvia, mas que tem uma profundidade enorme, porque Jesus sempre fazia isso conosco. Ele levava o outro a se autoavaliar, a expressar a sua vontade, a verbalizar a sua vontade e, consequentemente, colaborar no seu processo de cura. Allan Kardec vai dizer lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 254, na questão de número 3, que não basta que um doente diga ao seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Aqui Jesus estava exatamente levando o doente a fazer o que é preciso, a saber se autoavaliar, a saber expressar o seu desejo, de tal forma que, fazendo a nossa parte, o céu poderá fazer a sua parte. Então, isso indica a conquista da autonomia, a conquista de nós termos em nossas mãos a rédea do nosso destino. Por isso Jesus sempre perguntava, ou muitas vezes perguntava: que queres? Para saber o que quer. E como que nós fazemos nas nossas relações sociais? Será que nós damos a oportunidade do outro dizer o que ele quer? Ou nós já sabemos o que ele quer? Ou nós já temos os nossos pré-conceitos a respeito das pessoas? Então, seguir Jesus como guia e modelo, imitar Jesus, é dar a oportunidade nas nossas relações do outro expressar o que ele quer. Mesmo que a gente já tenha uma expectativa da resposta, mas é importante que o outro expresse com as suas palavras aquilo que ele quer. Jesus tratava a todos igualmente, sem privilégio nenhum, né? E Jesus compreendia, digamos assim, a imaturidade nossa, né? Naquele episódio que Salomé vai interceder por seus filhos, pedir a Jesus que colocasse os seus filhos, um à sua direita e um à sua esquerda no reino dos céus. E Jesus trava ali um ensino, né, com toda calma e paciência, com todo afeto, com toda nobreza, e pergunta: mas vocês têm condições de beber do cálice que eu hei de beber? E eles, irrefletidamente, maturamente, dizem que sim. E Jesus diz: mas isto não sou eu quem decido. Jesus discorda daquele pedido com todo o afeto, com toda a nobreza, mas as pessoas expressaram o que queriam. Então, nós podemos expressar pedidos imaturos como esse de Salomé? Sim, podemos expressar, mas é assim que nós vamos aprendendo, é assim que nós vamos assumindo as rédeas do nosso destino, dentro deste processo, desse projeto que é pessoal, onde temos que ser ativos. Por isso, Jesus fazia com que
o educando participasse do seu processo educativo, fazendo reflexões, provocando diálogo, né? Então Jesus provocava sempre o diálogo. Ele não deixava o educando mudo, ou aquele com quem ele estava travando aquele momento mudo. Ele fazia com que ele se expressasse. E assim nós devemos imitar nas nossas relações, deixando com que o outro expresse aquilo que deseja, né? E tendo um comportamento coerente com os nossos pedidos. Porque às vezes nós pedimos uma coisa e nos comportamos contrariamente a esta coisa, né? Muitas vezes nós pedimos aos benfeitores saúde e depois nós nos irritamos com coisas bobas, nós nos deixamos tomar pela cólera, pela raiva, e isto é o oposto para a saúde. Então, se nós queremos fazer um pedido, nós precisamos colaborar para que aquele objetivo seja atingido. Queremos ter paz, mas vivemos discutindo, vivemos colocando para fora as nossas posições de forma deseducada. Então, não podemos ter paz. As nossas atitudes, elas precisam ser coerentes com aquilo que nós estamos pedindo. E Jesus, ao curar Bartimeu, diz: vai, a tua fé te salvou. Não fui eu que te salvei, foi a tua fé. Vejam como que Jesus está, nesse momento, elevando a autoestima de Bartimeu, ele está valorizando Bartimeu, ele está destacando pontos fortes que Bartimeu tinha, né? Jesus travava uma relação de compaixão, de alegria, de otimismo. E como que nós nos relacionamos com o outro? Nós temos que imitar Jesus. Ele é nosso guia e é modelo. É preciso que a gente observe nos outros os pontos fortes. É claro que todos nós temos espinhos e flores, temos imperfeições, mas nós precisamos olhar e destacar, algumas vezes, pelo menos, as coisas boas das pessoas que estão convivendo conosco. E Jesus fazia isso de uma forma perfeita, né? Olhando e vendo em todos o irmão, vendo em todos o Filho de Deus, tratando todos com afeto, tratando todos com amor, né? Por isso que ele disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, o reino de Deus está dentro de vós. Ora, para espíritos ainda imperfeitos, é porque isto é um processo e que nós temos essa essência. Então, assim nós devemos proceder com quem nós estamos nos relacionando, meus amigos, para que o nosso processo educativo tenha sucesso, para que a gente atinja os objetivos que nós estamos planejando naquelas relações. E Bartimeu segue deliberadamente Jesus, como já falamos, né? Livre e espontânea vontade. Jesus respeitava a vontade do outro. Se ele quisesse ir embora, fazer qualquer outra coisa, se entregar à vida material, Jesus não iria interferir. Vai, que a tua fé te salvou, foi o que ele falou. Mas Bartimeu tem sabedoria para tomar a decisão de seguir o Cristo. Jesus não o pediu isso. Não houve nenhum tipo de coação, de chantagem. E nós, mais uma vez, nos perguntamos como que nós nos relacionamos com relação a dar a liberdade do outro agir como ele quer. Jesus identificava as necessidades do outro, ele estimulava a vontade, atendia quando era possível atender e respeitava as escolhas. E será que nós não temos que imitar Jesus nesta situação? Deixar com que todos tenham liberdade de pensar, liberdade de consciência? Esta é a razão de nós estarmos aqui, vendo o comportamento do Cristo, vendo a sua pedagogia, para nós o imitarmos na condição de guia e modelo. E não nós ficarmos apenas com o olhar exterior, o olhar em que nós procuramos culpados, o olhar em que nós nos vitimizamos. É preciso trazer o olhar para dentro de nós, meus amigos. Cada um de nós precisa olhar para dentro de si e identificar como eu posso fazer para imitar aquele que é o nosso guia e modelo. Então, a pedagogia do Cristo, resumindo e já nos encaminhando para a conclusão, ela estimula a participação ativa do educando através do diálogo. Proporciona um processo de autoavaliação, sem nada preconcebida, deixa o outro se pronunciar. E isto nós precisamos imitar nas nossas relações.
trava uma relação embasada no amor, na compaixão, no otimismo, valoriza aquilo que a pessoa tem de bom, compreende as dificuldades do próximo, e é assim que nós temos que nos relacionar com aqueles que estão a caminho conosco, meus amigos. E após passar valores, porque Jesus passava os valores, dava ao outro a liberdade de agir, de escolher o seu caminho, respeitava a sua escolha. Então, esta é a pedagogia do Cristo, e esta é a pedagogia que os grandes pedagogos destacam sem saber que estão bebendo na fonte do Cristo, sem saber que o Cristo já foi aquele maior pedagogo que buscava, dentro de um processo educativo, tirar de dentro a potência ou as potências que nós temos, né? Fazer com que o outro modifique seus hábitos, né? Kardec vai dizer lá no Livro dos Espíritos que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Mas é preciso ter essa autoridade com humildade, né? Jesus tinha essa autoridade com humildade. É preciso que a gente se eduque, é preciso que a gente dê exemplo para que a gente possa ter ascendência moral para com aqueles que estão se relacionando conosco, que vão parar para nos ouvir, porque vão reconhecer em nós algo bom. Vão ver em nós algo bom. Jesus atuava com suavidade, com afeto, né? Mas ele exercia a sua autoridade. Isso é muito importante a gente ver, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se colocava como o caminho, a verdade e a vida, exercendo sua autoridade, mas ele era uma autoridade suave, uma autoridade respeitosa, uma autoridade que fazia com que as pessoas se sentissem acolhidas. Esta é a questão de nós unirmos autoridade com humildade. É um grande ponto para nós pensarmos e conseguirmos exercitar autoridade com humildade. E para nós concluirmos as nossas reflexões, vamos lembrar do que está anotado pelo evangelista Mateus, no capítulo 7, Sermão da Montanha, versículos 21 até o 27, quando ele fala dos verdadeiros discípulos do Cristo. E quando nós fazendo essa reflexão em torno de Bartimeu, estamos exatamente querendo ser discípulos do Cristo, verdadeiros discípulos do Cristo. E Cristo nos ensina como ser verdadeiros discípulos seus. Quando ele vai dizer, conforme a anotação de Mateus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Em teu nome que expulsamos demônios? Em teu nome fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E em seguida o Cristo acrescenta, assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pôr em prática será comparado a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Ora, meus amigos, estamos diante das lições do Cristo. Se nós não as colocarmos em prática, se nós não imitarmos as suas lições, não imitarmos o seu proceder, nós seremos os homens construindo casa sobre areia. E quando a enxurrada vier ou as dores vierem, as nossas convicções irão por água abaixo. É preciso construir casa sobre rocha. É preciso agir dentro daquilo que o Cristo nos ensinou e que a doutrina espírita vem detalhar para nós, de maneira que nós possamos seguir a nossa caminhada evolutiva, sendo a cada dia um pouquinho melhor e um pouquinho mais feliz. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. E vamos agora fazer a nossa prece final
para concluirmos o encontro de hoje. Querido Mestre Jesus, querida Irmã Rosa, queridos amigos espirituais que aqui nos envolvem, que aqui nos inspiram, que aqui nos mostram novas possibilidades de proceder na nossa caminhada evolutiva. Abençoa a todos nós, Senhor, que estamos agora conectados através da internet, que possamos compreender as suas lições e nos esforçarmos, Senhor, colocarmos a nossa vontade perseverante em seguirmos o seu ensinamento, em seguirmos o seu caminho, Senhor, em seguirmos a sua verdade, para assim termos a vida em abundância. Que todos os lares nesse momento possam receber as energias irradiadas pelos bons espíritos, pacificando os corações de todos, promovendo o bom ânimo, a alegria, a esperança. E que também as nossas águas possam ser fluidificadas, contendo os fluidos que nós estamos necessitados no dia de hoje. Que a sua paz, Senhor Jesus, que o seu amor possa continuar nos acompanhando, mas esta vez, que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Muita paz a todos. Graças a Deus.